vou falar sobre a técnica de aprendizagem supervisionada, no inglês SVM, Support Vector Machines. As máquinas de vetores de suporte são uma técnica popular de aprendizagem supervisionada utilizada para resolver problemas de classificação e regressão. Elas têm sido amplamente aplicadas em várias áreas, como reconhecimento de padrões, processamento de imagens, bioinformática, finanças e outras. A ideia central do SVM é encontrar um hiperplano de separação ótimo que maximize a margem entre diferentes classes de dados. Essa abordagem difere de outros algoritmos de aprendizagem supervisionada, como a regressão logística ou as árvores de decisão, que buscam minimizar o erro de classificação. Em vez disso, o SVM visa encontrar o melhor hiperplano que separa as classes de maneira mais eficiente possível. Qual que é o conceito? O conceito de margem é fundamental no SVM. A margem é a distância entre o hiperplano de separação e os pontos de dados mais próximos de cada classe, chamados de vetores de suporte. Mais à frente eu vou mostrar uma imagem elucidando isso. Os vetores de suporte são os pontos críticos para a deterioração do hiperplano, pois eles afetam diretamente a posição e a orientação do hiperplano de separação. O objetivo é maximizar essa margem, o máximo distante uma da outra possível, encontrando o hiperplano que separa as classes com a maior distância entre os dois vetores de suporte. Então aqui a gente tem um hiperplano A, B e C. O hiperplano ideal é o hiperplano C. Como a gente vê na base, na parte esquerda, nós temos o vetor de suporte, que é a máxima separação da classe verde para o hiperplano ideal. E um pouco mais abaixo nós temos a classe vermelha, que é com a base da bola, a mais próxima do hiperplano. Ele tem que ter essa margem maximizada. Então ele vai ficar o mais distante possível do ponto mais próximo verde e o mais distante possível do ponto mais próximo vermelho. Então ele vai formar um hiperplano entre esses dois, o máximo de margem possível. Quais são os problemas? O hiperplano tem um grande problema com dados. No entanto, não é possível sempre encontrar um hiperplano perfeito que separe as duas, especialmente quando os dados não são linearmente separáveis. Nesses casos, o SVM utiliza uma técnica chamada kernel trick para transformar os dados de entrada em um espaço de maior dimensionalidade, onde eles podem ser linearmente separáveis. Isso é feito aplicando uma função de kernel aos dados originais, permitindo que o SVM encontre um hiperplano ótimo em um espaço de maior dimensionalidade, sem a necessidade de calcular explicitamente as transformações. Dentro desses kernels existem vários tipos de funções de kernel, comumente usadas como o kernel linear, o polinomial e o kernel de função de base radial, RBF. A escolha adequada depende da natureza do problema e das distribuições dos dados apresentados. Além da classificação, o SVM também pode ser usado para problemas de regressão, onde o objetivo é prever um valor contínuo em vez de uma classe. Nesse caso, o SVM de regressão encontra um hiperplano que melhor se ajusta aos dados, levando em consideração a tolerância de erro definida previamente, claro. Quais são as vantagens do SVM? Uma das vantagens é a sua capacidade de lidar com um conjunto de dados de alta dimensionalidade e de dados não lineares. Além disso, a solução final encontrada pelo SVM é determinada apenas pelos vetores de suporte, o que significa que ele é menos afetado por outliers. No entanto, o SVM pode ser computacionalmente exigente para grandes conjuntos de dados, pois requer a solução de um problema de otimização convexa. Então a conclusão desse trabalho é que, em resumo, as máquinas de vetores de suporte, SVM, são uma técnica poderosa de aprendizagem supervisionada utilizada para a classificação e regressão. Elas buscam encontrar um hiperplano de separação ótimo que maximize as margens entre as classes, permitindo uma boa generalização para dados não vistos. Com o uso do kernel trick, o SVM pode lidar com dados não lineares e de alta dimensionalidade, tornando uma ferramenta versátil para muitos problemas de aprendizagem de máquina.